Questão 3. Um mamífero marinho prende a respiração e mergulha 200 metros abaixo da superfície do mar, onde a pressão total é de 2,61 megapascal. O volume dos pulmões do mamífero, quando totalmente inflado na superfície do mar, tem uma pressão de 101,3 quilopascal. Quando essa pressão é esse valor, o volume do pulmão é 7 litros. Assumindo que a temperatura interna do mamífero permanece constante em 310 kelvins, qual será o volume dos pulmões do mamífero quando ele atinge a profundidade de 200 metros? Vamos lá. Não sou boa em desenhos, porém, isso aqui, imaginem que é um mar, né? Claro que o mar é infinito, porém, imaginem que essa é a imensidão do nosso mar. E aqui eu tenho um mamífero, uma baleiazinha. Essa baleia, quando ela está na superfície do mar, os pulmões dela têm um volume igual a 7 litros e uma pressão de 101,3 quilopascal. No entanto, a pergunta da questão é: quando essa baleia mergulha 200 metros e ela chega nessa profundidade de 200 metros, ele me disse que a pressão dos pulmões dela, quando ela já mergulhou esses 200 metros, é de 2,61 megapascal. E ele me pergunta qual vai ser o volume do meu pulmão nesta segunda situação. Aí é que nós temos novamente a interpretação falando mais alto. Eu tenho duas situações. Uma em que a minha baleia, a primeira situação, se encontra na superfície e ela tem um volume dos seus pulmões de 7 litros e uma pressão 1. Quando essa baleia mergulha e chega a essa profundidade, eu tenho uma segunda situação. Quando eu falo de um mesmo recipiente, que no nosso caso é o pulmão da baleia, e ele se encontra em duas situações, eu lembro da lei geral dos gases. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. No nosso caso, ele disse que a nossa temperatura se mantém constante, logo um processo isotérmico. Logo, essa temperatura corta com essa. Então, eu fico que a minha pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2, sendo que o volume 2 é a minha incógnita do problema, é o que eu preciso descobrir. Qual é o volume quando a minha baleia se encontra, o meu mamífero se encontra nessa situação 2. Vamos lá. Observações. Eu tenho que escolher se eu quero o meu volume final em metros cúbicos ou em litros. Eu, Paula, acho mais fácil passar para o litro para metros cúbicos do que transformar as duas pressões para TM. Então, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1 vezes 10 a terceira litro. 7 litros vão equivaler a X. Logo, meu volume 1, ele vai passar a valer, deixa eu ver aqui. Eita, que eu não fiz a conta. Peraí, deixa eu fazer a conta aqui. Eu tenho em litros e eu quero passar para metros cúbicos. Logo, isso aqui vai ser 7
que é igual a 1 vezes 10 a terceira vezes x. X vai ser igual a 7 sobre 1 vezes 10 a terceira. X é igual a 7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Substituo aqui. Sei que o meu volume 1 vai ser 7 vezes 10 a menos 3. Quem é a minha pressão 1? É 103 quilopascal. Eu sei que isso eu só preciso multiplicar por 1000. Por quê? 1 pascal tem 1000 quilopascal. Então, eu apenas multiplico, 1 quilopascal tem 1000 pascal. Se eu tenho 101,3, isso aqui tem x. Apenas multiplico por 1000. Logo, eu vou ficar com 101,3 vezes 1000 vezes 7 vezes 10 a menos 3, que é o nosso volume 1. Isso é igual à nossa pressão 2. A nossa pressão 2 é diferente. Por quê? A nossa pressão 2, ela está em megapascal. Então, eu tenho que passar isso para pascal. Eu sei que 1 megapascal equivale a 1 vezes 10 a sexta pascal. Então, eu vou ter 2,061 vezes 10 elevado a sexta pascal, vezes o volume 2, que é quem eu quero descobrir. Fazendo essas contas, eu encontro 709,1 sobre 2,061 expoente 6 é igual ao volume 2. Meu volume 2 é igual a 3,4 expoente menos 4 metros cúbicos. Passando isso para litros, eu fico com 0,34 litros. Paula, em qual resposta eu deixo? Em casos em que ele não estipula se ele quer a resposta final em litros ou metros cúbicos, como ele fez nessa questão, eu aconselharia deixar as duas respostas. Mas se ele te mandar, eu quero volume em litros, passa para litros. Eu quero volume em metros cúbicos, passa para metros cúbicos. Ele não mandou, dê as duas respostas, porque assim a sua resposta fica completa.